Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso curso. É com muito prazer que nós estamos dando início ao curso Um Sentimento Novo. Eu quero agradecer a todos que já estão inscritos no meu canal, Lisa Carvalho no YouTube, e desejar que Deus abençoe toda essa jornada que nós vamos falar de alguns sentimentos que são necessários nós combatermos para podermos nascer de novo em Deus. Então, eu quero agradecer a todos que já estão inscritos, você que se puder curtir, compartilhar. Quero desejar um abençoado 2021. Nós não tínhamos postado nenhum vídeo final de ano, nem no início desse ano, e esperamos que esse ano seja um ano cheio de esperança, de gratidão e de muito amor. Então, eu gostaria de trazer uma pequena introdução ao curso. Nós vamos falar de 10, teríamos muitos outros, mas nós vamos falar de 10 sentimentos que todos nós sentimos ou somos alvo desses sentimentos que nós precisamos. É uma necessidade, queridos, nós combatermos para nós nascermos de novo. O que é nascer de novo? Rapidamente falando, a Bíblia diz que é necessário nós nascermos de novo. Então, quando Jesus falou para Nicodemos que era necessário nascer, ele não entendeu achando que tinha que voltar ao ventre da sua mãe. Mas Jesus estava falando do nascimento espiritual, nascer em Deus. E para que nós possamos experimentar o novo nascimento, e não somente experimentar o novo nascimento, mas permanecer nascidos de novo, que é uma caminhada, é um processo, é uma jornada, se você concorda comigo, nós precisamos combater sentimentos que nós sentimos na nossa vida, porque nós somos carne. E Deus nunca negou isso, o Senhor Jesus, ele nunca apontou isso como um problema. O problema que ele aponta e que nós sabemos que é um problema é o pecado, não é o ser humano em si. É o pecado que habita muitas vezes no nosso coração que faz com que ele se corrompa e que isso nos afasta de Deus. Por que um sentimento novo? Porque nós precisamos todos os dias, como diz assim, reciclar, né, as nossas gavetas espirituais, para que nós possamos nos aproximar de Deus. É uma necessidade de toda pessoa, todo ser humano, quer ele saiba, tenha consciência ou não, no seu íntimo ele precisa, ele grita por estar mais perto do seu Criador, independente da sua crença. Você que está me assistindo. Nós somos corpo, alma e espírito. A alma é o centro da emoção, das decisões, das escolhas. O corpo é o corpo que adoece, que precisa de cuidados, e o espírito é a parte de Deus em nós. E essa parte de Deus em nós, ela precisa ser trabalhada, ela precisa, na verdade, ser morta todo dia. Nós temos que mortificar essa vontade da nossa carne, do nosso eu, para que essa parte de Deus em nós, que é o Espírito que ele colocou em nós, ele cada vez mais tenha mais liberdade, para que o Espírito tenha mais liberdade sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas escolhas e sobre as nossas decisões. Nós vamos olhar a sociedade que nós vivemos, o mundo, porque as pessoas têm se corrompido, têm se perdido, porque muitas vezes, na sua maioria, andam conforme a sua vontade. Estão com a sua mente, como diz a palavra, cauterizada, anestesiada, andando conforme as suas concupiscências, que a Bíblia diz, ou seja, os seus desejos da carne, o que os olhos veem, o que o coração deseja. Tudo, é claro, eu me refiro, amados, desenfreadamente, porque tudo que é demais não é bom. Tudo que é de menos também não é bom. E em Deus, independente do que você crê, em Deus nós conseguimos achar um equilíbrio, uma fé equilibrada, uma fé inteligente. Então, nascer de novo é um processo.
não é para você que está me assistindo e é cristão e entende que, por exemplo, o batismo na água, ele é uma forma de nascimento, é uma delas, é nascer da água, mas Jesus disse que nós temos que nascer da água e do Espírito, e do Espírito, e do Espírito. Então, é nascimento do Espírito e permanecer. Então, por isso esse curso, porque todos nós sofremos um desses sentimentos, somos alvo de um desses sentimentos, ou já fomos, ou estamos sendo, ou já sentimos. Então, eu trouxe para você que é inscrito, curta desde já, compartilhe com seus amigos. Esse é o primeiro da série de 10 vídeos que nós vamos ter para trazer para você esse tema. É claro que é apenas uma pincelada, né, como se diz. Eu vou deixar no final algumas referências, dentre tantas que nós poderíamos falar, mas para que você comece, na verdade, o curso é um pontapé inicial para provocar em nós essa consciência de que nós precisamos vencer esses sentimentos. Porque muitas pessoas se dizem cristãs, se dizem que nasceram de novo, que são de Deus, que têm uma fé, que vão a uma igreja, que vão a um lugar e afirmam que mudaram, afirmam que são uma nova criatura. E muitas vezes no seu quarto, deitar a sua cabeça no travesseiro, ela se depara com um sentimento de solidão, de rejeição, de amargura, de ódio, de medo, como nós vamos falar no decorrer desse curso. Então, eu trouxe para nós essa primeira tela, que eu construí esse primeiro momento para que a gente tome consciência da importância de falarmos sobre isso. Existem muitos sentimentos que norteiam a vida humana. Nós somos corpo, alma e espírito. Por mais que busquemos ajuda profissional, que jamais será errado, existem sentimentos que somente Deus pode nos ajudar a vencer. Nós não precisamos ter vergonha de senti-los. Pelo contrário, nós precisamos expor a Deus nossas feridas e contar com uma ou duas pessoas que sejam de fé para dividir as nossas angústias. Por que eu trouxe esse primeiro parágrafo? Porque muitos sabem, eu também sou profissional da saúde, e a fé, a religião, o cristianismo, ele nunca negou a eficiência da ciência. Nós não somos negacionistas nesse ponto. Nós sabemos que para muitos desses sentimentos, é claro que nós também contamos com um suporte humano, e ele é totalmente válido, é claro que ele é totalmente válido. Porém, o que eu quero trazer para vocês é um desafio, porque além desse suporte que nós precisamos ter, nós também temos que ter a consciência que existem sentimentos que, por mais que você tome um remédio, por mais que nós venhamos a buscar esta ajuda, em Deus é que nós vamos conseguir vencê-los. Porque é essa parte de Deus em nós, que é o Espírito, é que não é acessada pela medicina. Não há um remédio que você vá buscar na farmácia que possa dar alegria para o teu espírito. Ele pode melhorar o humor da tua alma. A alma, que é o centro da emoção, o centro da decisão, a parte em que nós, profissionais, eu digo humanos, médicos, terapeutas, enfim, você está me entendendo o que eu quero dizer, conseguimos acessar. Então, nós temos que ter a noção, para você começar esse curso e deixar de lado, né, o preconceito de dizer, não, ela está falando que eu não posso buscar essa ajuda, que essa ajuda não é válida, que somente a religião vai me ajudar. Não, pelo contrário. Esta ajuda profissional, ela vai acessar, ela vai ter acesso, como eu coloquei ali mais embaixo, a caixa de Pandora da tua alma. O remédio vai agir na tua alma, no centro da tua emoção. Mas e para o espírito? Existe uma medicação que diga contra a amargura do espírito? Você compra e toma ele de 8 em 8 horas? Nós não temos. Então, é esse equilíbrio que nós temos que ter entre fé
e ciência, entre Deus e ciência e medicina, em que eu tenho que ter consciência, amados, que eu preciso da ajuda de Deus. Mas por que Deus, Lisa? Eu não creio ou creio? Claro que aí é uma questão pessoal tua, se você crê ou não, mas eu estou falando aqui para todos que estão me vendo, partindo do pressuposto que todos creem em Deus. Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu não acreditar, até mesmo na medicação, se eu não crer, e isso há estudos científicos que vocês podem ver hoje sobre oração, sobre o efeito da fé, até mesmo no nosso corpo, não é mesmo? O efeito fisiológico da fé e da oração, bom, aí é uma outra arena de discussão. Nós aqui jamais vamos entrar em embates e debates, mas eu preciso crer. Se você começar a assistir sem crer, é difícil Deus acessar essa parte dele em nós. Então, nós precisamos não ter vergonha de sentir. Ah, eu já senti inveja, nós vamos falar da inveja. Eu já senti a amargura. Primeira coisa, preciso reconhecer que sinto ou que sou alvo de um desses sentimentos. E aí expor a Deus as nossas feridas, aquelas feridas que somente com o tratamento elas não conseguem cicatrizar. É necessário um toque a mais, você me entende? É aquele momento que mesmo você buscando todos os recursos, ainda há um vazio. Parece que ainda há algo desconectado. Então é aí que Deus entra. Porque Deus nos criou e soprou em nós o seu espírito. Então ele conhece o homem mais do que ninguém. E isso não é sinal de fraqueza, pois estamos sujeitos a todos os tipos de tentações e provações, enquanto estivermos nesse mundo. Não é fraqueza, não é feio. E aí é que eu entro dizendo para todos que estão me vendo que muitas vezes as pessoas acham que ele é um super cristão, ela é uma super cristã, ele é um super pastor, super pastora, super obreiro, não importa o título aqui, não interessa. É uma super pessoa, ela nunca passou por provações e tentações. Sim, não há essa pessoa que possa bater no peito e dizer que nunca foi provado, né? Ou tentado, que são coisas totalmente diferentes. Então, não é sinal de fraqueza, amados, reconhecer que você sente isso, mas como eu disse ali mais acima, você pode contar com Deus e com uma ou duas pessoas. Por que eu coloquei uma ou duas pessoas? Porque não são todas que precisam saber. E não são todas que, na verdade, vão entender os teus sentimentos. Não são todas. Se você falar que sente inveja, que sente ódio de alguém, ou que já sentiu, e que aquilo ali foi despertado por uma situação traumática, por algo que você passou, não são todas as pessoas que vão compreender você. Então, são uma ou duas pessoas de fé, que nós chamamos pessoas espirituais, ou seja, pessoas que elas vão olhar para você sem julgar o teu caráter, mas elas vão olhar para você, olhar de fora para a situação que você está vivendo, e a partir disso ela vai analisar e te ajudar a caminhar por fé, a encontrar em Deus, uma direção em Deus para resolver teu problema. Então, é aquela pessoa de oração, é aquela senhora, é aquele amigo, aquele familiar que pode, na verdade, sentar contigo e mesmo que ele te critique, que ele fale, mas é aquela pessoa que você sabe que é uma pessoa de oração, que é uma pessoa que vai guardar o teu segredo, que ela vai te ajudar em oração, que ela vai te iluminar, que ela vai falar a verdade para você, mas vai falar a verdade com amor. Ela vai falar a verdade com amor. Ela vai te orientar, ela vai te exortar. Então, é bom que nós tenhamos uma ou duas pessoas que nós possamos contar com elas. A carne milita contra o espírito. A carne é o meu eu, é o meu ego, é as coisas que eu desejo. Porque ela milita, ela luta porque o espírito busca o equilíbrio. Eu só estou fazendo essa introdução para que depois nós possamos entrar no tema.
O espírito sempre vai buscar o equilíbrio, ele vai sempre colocar Deus em nossa vida. A parte de Deus, eu vou resumir assim, bem simplesmente falando, a parte de Deus, ela grita em nós, buscando um equilíbrio. E a carne, a característica da carne, ou que seja, a carne não é essa carne aqui física, mas é o nosso eu, a nossa vontade, a característica dela é desequilibrar. É desequilibrar. É fazer você gastar mais, é você fazer você falar demais, é fazer você olhar com julgamento. Ela sempre vai buscar o desequilíbrio. Por isso que a Bíblia diz que a carne ela luta contra o espírito. Ela vai querer fazer você dormir demais, comer demais, tudo que é demais, tudo que é de menos, os extremos, né? Vamos pensar assim, a carne, ela sempre vai fazer você pender entre os extremos. Pense nisso, ou de menos na incredulidade, por exemplo, como nós fomos falar, ou no fanatismo. Tá? Vamos fazer um paralelo assim para que nós possamos compreender o que Deus quer tratar com a gente. Amém? Abre o teu coração, porque eu tenho certeza que Deus está tratando comigo, está tratando com a gente aqui, com você. Então, ela sempre vai fazer você transitar nos extremos. Sempre. Né? O fanatismo, seja pelo que for, mas sempre o radicalismo, né? E o que é de menos. E o Espírito, ele é a parte de Deus em nós, que ele quer trabalhar em nós para equilibrar. E qual é o objetivo disso? Talvez você me pergunte. Para que nós não venhamos a pecar. Para que nós não venhamos a pecar. Porque o pecado, ele é gerado nesses extremos. E aí nós poderíamos enumerar uma série deles. E quando nós pecamos, com certeza, se nós nos arrependermos, né? O Senhor Deus vai nos perdoar. Mas quando nós pecamos, nós fofocamos, por exemplo, nós falamos algo que não devia, nós fomos muito ríspidos, enfim. Quando nós vamos transitando para o radicalismo, para esses dois extremos que eu falei, de mais ou de menos, ele nos afasta da presença de Deus. Esse é o objetivo do pecado. Se você observar lá no Éden, se nós tivéssemos tempo de trazer toda a história, mas você pode ler na sua Bíblia, foi esse pecado do extremo. O extremo fez com que o pecado entrasse no ser humano e, consequentemente, ele gera uma consciência pesada. O coração da pessoa que erra, ele sabe que errou, ele tem essa consciência. Muitas vezes ele se arrepende ou não, e ele gera, como diz a Bíblia, uma parede, ele gera uma separação. Então, esse é o objetivo do pecado, nos separar da presença de Deus. Então, por isso que a Bíblia diz que a carne, ela milita contra o espírito. O espírito é a parte de Deus em nós e a alma, Lisa. A alma é a caixa que eu digo assim, de Pandora, né? Que abriga todo tipo de sentimento que acumulamos na nossa história. A alma é como se fosse assim, vou falar a minha concepção, é como se fossem as antenas, ok? É aquelas antenas que eu vou captando tudo do nascimento até agora. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho 42 anos, é tudo que eu vivi. A minha alma tem guardada nas suas memórias, tudo que eu vivi, tudo que eu vi, tudo que eu senti, tudo que eu experienciei, maternidade, casamento, formatura, tudo. Tudo que eu ouvi, tudo que eu falei, tudo que eu senti, tudo que eu guardei. Então, a alma, ela vai, é como se você imaginasse um grande baú, né? Quando você vai se mudar, um grande baú. E você vai guardando tudo ali dentro. Então, é tudo que nós acumulamos. Por vezes, nós desejamos abrir e olhar lá dentro para ver como é que ela está. E aí é que a gente se depara com algumas coisas, né, que a gente não gosta. Quando a gente resolve abrir essa caixa para olhar como é que ela está. Na maioria das vezes, a gente tem a tendência a fugir. A nossa tendência é abrir, dar uma espiada para ver o que eu acumulei, o que eu juntei, o que eu coloquei fora, né? E eu vou acumulando, eu vou
Eu vou colocando ali dentro tudo que eu vou vivendo. Só que nesse colocar, nem sempre nós selecionamos. Nós jogamos ali para dentro. Ou deixamos tudo lá dentro, como está, escolhemos deixar, porque aí é uma escolha, e essa escolha Deus não interfere, mas quando a gente escolhe olhar lá para dentro e tirar, Deus nos ajuda a vencer. Amém? Aí Deus nos ajuda a vencer. Então, ele não interfere na nossa escolha. Deus não interfere. As pessoas pensam que Deus ele interfere, que Deus obriga. Não. Mas no momento que eu escolho, no momento que eu decido, aí Deus me ajuda. Aí, com certeza, Deus ele me ajuda a vencer, porque eu começo a reconhecer que eu preciso dele para vencer esses sentimentos. Então, ou deixamos tudo lá dentro, como diz ali, e a cada dia isso vai se acumular, ou nós decidimos, queridos, tirar aos poucos para fora. Aí é aquele dia que a gente faz aquela faxina. Quem é que gosta de uma faxina, né? Eu gosto, todo mundo gosta daquela faxina. Só que essa faxina é aquela faxina espiritual, onde nós vamos começar a tirar todos os sentimentos, lembranças traumáticas e decidimos, preste atenção, nós decidimos entregar a Deus. Além da ajuda profissional, para você que está me vendo, que já está, você entrega lá para o psicólogo, psiquiatra, o que você passou, nós também deveríamos, aí é um conselho, entregar a Deus. Porque Deus vai agir, como eu disse no início do vídeo, na parte em que eles não conseguem agir, que é o espírito. Por isso as pessoas se radicalizam, se fanatizam, não entendem. Acham que Deus é contra a medicina, é contra os profissionais. Não, pelo contrário, Deus é super mega a favor. Deus os usa para incidir, para acessar a nossa alma. Mas ele te dá a escolha. Ele te diz, olha, Lisa, eu estou aqui para agir no teu espírito. Tu queres? Sim ou não? Tanto que o Senhor Jesus disse, estou à porta, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entro e eu ceio, né? Cearei com esta pessoa. Se a pessoa abrir, ok. Se eu não abrir, eles vão ficar lá. Eu vou continuar fazendo tudo que eu preciso fazer, mas talvez a cura completa eu não consiga. Talvez fique ainda algumas coisas para serem tratadas. Por isso, o objetivo desse curso, desta palavra. Fica aquele nasci de novo meia boca, se é que a gente pode dizer isso. Eu nasci e não nasci. Eu tentei nascer de novo, mas não consegui nascer, porque o novo nascimento bíblico é no espírito. E nenhum ser humano vai conseguir te ajudar a nascer no espírito, a não ser você e Deus. A gente aqui fala, mas é uma decisão tua com Deus. Aqui não estamos falando, como eu disse, sob a ótica da psicologia, da medicina tradicional, a nossa perspectiva soma-se a estas e cremos pela fé que mesmo que façamos tudo o que é necessário, ainda assim precisamos da ajuda de Deus. Por acreditar na autossuficiência, eu trouxe um exemplo, Lúcifer caiu. Por querer ser Deus, todos nós conhecemos essa história. Achar que por si conseguiria, ele tornou-se um anjo caído. Então, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. É o primeiro passo para você que está assistindo essa introdução ao curso. Ele só vale se você conseguir ter consciência que você precisa. Que nós precisamos do Espírito Santo para nos ajudar em fraquezas que só ele sabe. Você não precisa contar para todo mundo. Mas para uma pessoa ou duas, pelo menos, para que elas te ajudem. Precisamos, como diz a Bíblia, ver onde caímos, qual foi o momento em que eu caí, o momento em que eu comecei a sentir. Hoje nós vamos falar sobre a indiferença. Então, eu vou trazer esse exemplo desde agora. Aonde que eu comecei a sofrer a indiferença ou sentir indiferença por situações, sentir indiferença por pessoas,
ou por Deus? Em que momento eu comecei a sentir? Eu preciso primeiro fazer uma análise. Qual foi o ponto da minha vida em que eu comecei a me desinteressar pelas coisas de Deus, pelos filhos, pelo casamento, pela vida profissional, pela igreja, pela obra, enfim, vários exemplos que você, melhor do que eu, pode dar aqui. Eu preciso ver onde eu caí e voltar a ter a coragem de abrir, como eu disse lá no início, as gavetas e esvaziá-las desses sentimentos. Aí demanda, na verdade, uma coragem. Coragem para esvaziar as gavetas e esvaziá-las desses sentimentos. Aí eu digo para vocês que a caminhada é longa e ela é árdua. A caminhada, na verdade, ela não é uma caminhada curta. Não é uma caminhada em que eu vá fazer ela em um dia, em 2 ou 3. Dura, às vezes, 1 ano, dura 2 anos, né? E eu preciso, então, na verdade, decidir, ver onde caiu, voltar e ter a coragem de abrir essas gavetas, de olhar e esvaziar. Eu preciso esvaziar. Eu preciso não acumular. Quanto mais eu acumulo, mais, na verdade, eu começo a voltar a sentir. Porque sempre seremos testados nesses sentimentos, os quais mais combatemos. Geralmente, um grande combate interno dele. Então, Cristo nos chama a atenção que devemos ter o mesmo sentimento, o qual habitou em Deus, nele. Somente quando mitigarmos esses sentimentos, conseguiremos nascer de novo. Ou seja, quando eu conseguir ter esse sentimento, eu consigo nascer de novo. Diminuir esses sentimentos em nós. A vida tem sentido para os que nascem de novo. Então, muitas pessoas dizem assim, eu não tenho sentido. Minha vida não tem sentido. Então, na verdade, o sentido da vida também, não é só parte de um espírito renovado, de um novo nascimento. Então, muitas pessoas se perdem nessa falta de sentido, nesse vazio sem fim, porque falta essa parte de Deus nelas ser trabalhada. Então, essas gavetas elas precisam ser abertas e precisamos decidir esvaziá-las. Amém? Ficou clara essa primeira parte, essa introdução? Então, vamos falar, então, hoje do primeiro sentimento que nós precisamos vencer para nascermos de novo. E eu digo assim, não somente nascer de novo, mas permanecer nascidos, né? Novamente, vencendo a indiferença, é o primeiro sentimento. Eu trouxe aqui alguns conceitos. O que seria a pessoa indiferente ou que sofre a indiferença? Indiferença, amados, é falta de interesse, de atenção, de cuidado, de consideração, descaso, desdém pela dor alheia. Então, trouxe alguns conceitos para que nós pudéssemos meditar desde agora. É a condição de quem não se deixa influenciar pelos sentimentos. O indiferente, ou quem está sofrendo com a indiferença de alguém, geralmente a pessoa não gosta de expor sentimentos. Ela não gosta de ser influenciada pelos seus sentimentos. Então, quem é indiferente não sente nem age. É o verdadeiro omisso. A omissão também é uma forma de indiferença. Então, ele vai estar, é aquela pessoa que vai estar sempre à margem. Ela é indiferente. É um filho que é indiferente com o pai, com a mãe. Ou vice-versa, é o esposo com a esposa. É no trabalho. É dentro da casa de Deus, o que é triste, é a indiferença. E acontece, e a culpa não é de Deus, né? A gente sabe que existem pessoas muito boas, maravilhosas, muito boas, assim, maravilhosas, de bênção, né? Dentro da casa de Deus, o que eu digo,
não importa a placa, mas nem todas as pessoas são iguais. Você não concorda? Nem todas são iguais, nem todas agem da mesma forma. E existem aquelas pessoas, sim, que são diferentes a necessidade do irmão, da irmã, e isso não é bíblico. A Bíblia diz que a gente tem que carregar o fardo um dos outros, suportar aqueles que são mais fracos, entender a fraqueza daqueles que são mais fracos. Então, isso é algo bem grave, né? A gente coloca aqui no curso porque você que está me assistindo, pode ser que vá em algum lugar que esteja sofrendo com isso, ou que esteja fazendo isso, enfim, e mesmo para quem não frequenta lugar nenhum, a gente sofre indiferença em várias áreas da nossa vida, né? Claro, trazendo aqui para a parte mais da religião, da espiritualidade, né? Então, é aquela pessoa que não sente, nem age, ela se mantém à margem. Indiferença vem do latim indiferentia, que é um estado de espírito em que uma pessoa não sente a inclinação e nem a repulsa para com outra pessoa, um objeto ou um assunto. Então, você está conversando com alguém, ela está um exemplo, né? Ela está indiferente à conversa. Você puxa o assunto, estou dando só um exemplo aqui para não estender muito, e a pessoa ela não tem muito, né? Ela não repulsa e também ela não se inclina. Ela é em cima do muro, né? Ela é indiferente, a não ser quando o interesse envolver especificamente a ela. Quando aquilo interessa muito a ela, vai trazer uma vantagem para ela, ela se inclina mais ou não. Pode tratar-se de um sentimento ou de uma postura também, né? Pode ser um sentimento, a pessoa sempre é indiferente, porque provavelmente ela também sofreu indiferença por parte de alguém, ou é apenas uma postura que ela seleciona com quem ou com qual situação ela vai ser indiferente. Então, a postura para com alguém ou algo que se caracteriza por não ser nem positivo nem negativo, é o neutro. Então, o neutro para Deus não dá. No próprio Apocalipse, Jesus disse que vomitaria aquele que seria morno. Então, a gente tem que ou é frio ou é quente. Está escrito na palavra, ou é frio ou é quente. Então, melhor ser frio, né, ou ser quente, do que ser morno. Então, o morno é o indiferente. E tem também, em Apocalipse, uma advertência sobre uma igreja que era indiferente. Então, a gente precisa combater esse sentimento, que é a indiferença. A indiferença também se caracteriza por alguém que é muito tranquilo, muito passivo diante das situações. Ele não demonstra, ou ela não demonstra preocupações, né, se comportando de forma indiferente com alguém ou com algo. Por exemplo, diante de tudo que a gente está vivendo agora, né, as pessoas podem estar se tornando mais indiferentes ou não, né, se revelando mais indiferentes ou não com a dor do outro, se comportou com indiferença diante de uma tragédia, diante de uma situação, de uma notícia familiar, enfim, eu poderia dar vários exemplos, mas você que está me vendo vai poder pensar e meditar em situações que você já viveu, esteja vivendo ou sofrendo com a indiferença de alguém. Indiferença também é ausência de interesse, falta de consideração, indiferença pelos sentimentos dos outros, então as pessoas se ferem porque não importa para elas o sentimento do outro, é um sentimento de apatia, de incapacidade para responder atividades estimulantes, né? Condição de quem não se deixa influenciar pelos sentimentos, é o chamado frio ou fria nos sentimentos. Na verdade, não é que ele seja frio ou fria, né, somente, mas ele é indiferente àquilo que acontece, e isso é pecado. A indiferença na Bíblia, nós vamos trazer aqui, Deus abomina todos esses sentimentos e muitos outros que nós poderíamos colocar aqui. Deus abomina. E isso nos afasta de Deus. Por isso nós estamos aqui, para combater esse problema de se sentir que está sofrendo indiferença por parte de alguém, ou eu estou sendo indiferente na minha vida com alguma situação, com alguém. Enfim, você pode fazer aí uma análise das suas gavetas espirituais. A indiferença se manifesta quando uma pessoa trata a outra como se não existisse. E isso é gravíssimo, porque a própria Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros, assim como Cristo nos amou.
Então, não somente como eu me amo, né? Amar uns aos outros como a mim mesmo. Mas um novo mandamento, Jesus ainda veio reforçando no Novo Testamento que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou, é mais profundo ainda. Porque como eu me amo, tem pessoas que são indiferentes consigo mesmas. Então, se eu sou indiferente comigo mesma, eu também serei, há uma probabilidade alta de ser indiferente com o meu próximo. Então, muitas pessoas dizem assim, não, ama o outro como a ti mesmo. Não, Jesus veio e ainda reforçou. É mais profundo que isso, quando nós formos falar do amor e do ódio. Do ódio, na verdade. Jesus disse que nós temos que amar o outro como ele nos amou. Então, é como se o outro não existisse. É você passar na rua e ver aquela pessoa que está em situação de rua, e mesmo que você não tenha ali naquele momento, você pode, talvez tenha condições de pagar um café, um alimento. Às vezes a pessoa está indiferente. Então, como se o outro não existisse. Aquela pessoa que está ali dormindo na rua, isso eu estou dando só um exemplo, Jesus morreu por ela também. Jesus também morreu por ela. A indiferença com a falta de conhecimento de Deus. Então, também é um outro ponto. Eu estou trazendo aqui um resumo. Pessoas que não têm interesse, né, que é a falta de interesse pela palavra de Deus, em conhecer a Deus. A Bíblia diz que nós temos que prosseguir e buscando e prosseguindo sempre, buscar, prosseguir sempre, conhecer a Deus. E que a palavra de Deus ela é boa para redarguir, para exortar, para ensinar, para curar. A palavra de Deus, ela é a manifestação do próprio Deus. Você vê que a Bíblia não precisa de atualizações. Então, tem várias traduções, mas não precisa se atualizar. Ela traz a história, aspectos históricos, espirituais, proféticos, de Gênesis a Apocalipse. Claro que depende muito da interpretação de quem a lê, mas a Bíblia, ela é a boca de Deus. Tanto que Jesus disse, examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Elas testificam da presença do Senhor Jesus, que ele esteve aqui, que ele morreu por nós, por todos nós, até por aquela pessoa que você está sendo indiferente, ou aquela pessoa que está te tratando de forma indiferente. Ele morreu por esta pessoa também. Se você for olhar nos evangelhos, o que mais o Senhor Jesus combateu foi os religiosos. Ele foi mais duro com os religiosos, fariseus, com os escribas, com os hipócritas. Por que eu digo religiosos? Resumidamente, aqueles que dizem assim, faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Que carregam uma Bíblia, que pregam uma coisa, mas a vida é outra. São os hipócritas. Do que, por exemplo, com Maria Madalena, que cometeu um adultério. Ele foi muito mais duro o seu discurso. Você pode ver nos discursos do Senhor Jesus, ele foi muito mais duro com os religiosos, com aqueles hipócritas que se achavam superiores, que eram indiferentes com as outras pessoas, com as suas dores, com as suas necessidades, do que com os pecadores, com os doentes, com os leprosos. Com esses Jesus andava. Jesus não andava com os religiosos. Jesus andava com os humildes, andava com os leprosos, com os doentes, com quem cometia adultério, com quem roubava, com quem falava mal. Você pode ver aonde Jesus andava, os núcleos da ação do Senhor Jesus, aqui na terra. Porque era ali que necessitava da presença dele. Ele veio para os doentes e não para os sãos. Ele veio para mim e para você. Você que talvez está se sentindo doente, vivendo esses sentimentos, sentindo esses sentimentos, sofrendo esses sentimentos por parte de alguém. É para nós, para você que ele veio. Quando eu digo os humildes, não estou falando financeiramente, né? Não é nesse sentido, mas humildes de coração. Então, você pode ver que o maior combate é com a hipocrisia, com essa indiferença que eles tinham em relação ao povo.
Ele também sofreu com a indiferença. Se você for analisar na palavra, o Senhor Jesus sofreu com a indiferença do próprio povo. Porque a Bíblia diz que ele veio para os seus. Então, ele veio primeiramente para o povo judeu, e os seus não o reconheceram. Tanto que ele diz que o profeta em sua casa não tem honra. Ou seja, ele nasceu ali, profetizou, revelou, curou, salvou, e muitos não o reconheceram. E até hoje muitos não o reconhecem. Apesar que ainda tem muitos judeus se convertendo, no caso, reconhecendo, quando a gente fala se convertendo, é reconhecendo que o Messias já veio nesse mundo e já morreu na cruz, porque muitos ainda estão esperando ele vir, não reconhecem o senhorio do Senhor Jesus. Então foram indiferentes, estão sendo indiferentes em relação a Deus. E é isso nós não podemos sentir. Nós temos que olhar para as pessoas com um olhar de compaixão. Tem certas partes da palavra que, na sua maioria, revela que Jesus se movia em íntima compaixão. Na sua maioria, a íntima compaixão, aquilo que vem lá de dentro. A indiferença de andar pelo caminho da salvação. Então, para você que está me vendo, que aceitou o Senhor Jesus, que sabe que Ele é o único Senhor, que crê no seu nome, que crê em Deus, você está salvo. Se você confessar o Senhor como teu Salvador, se você que está me vendo crer, você está salvo. Agora eu preciso permanecer nesse caminho da salvação, porque eu posso perder se eu deixar esses sentimentos me dominar. Ou se eu sofro com esses sentimentos, se alguém está sendo indiferente comigo, não conseguir perdoar. Então eu preciso me manter. Então acho que o maior desafio, indo já para o final da nossa primeira aula, é nós nos mantermos no caminho da salvação. É saber que eu ganhei essa salvação, na verdade, ganhei porque foi um sacrifício feito na cruz, ele teve um preço, mas eu posso perder a salvação. Ela não é, eu ganhei essa salvação, Jesus me deu a salvação, mas eu posso perder essa salvação. Se eu não esvaziar essas gavetas do meu coração, se eu não me curar nesse processo, se eu não nascer de novo e não permanecer nascida de novo. Primeiro, para a minha própria cura interior. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro, como diz a palavra, e perder a minha alma, a minha família, os meus amigos, na minha vida profissional. Em todas as áreas, Jesus quer se envolver. Ele quer te abençoar em todas as áreas, ele se importa com todas as áreas da minha e da tua vida. Em todas as áreas. A indiferença, ela pode ser vista, aqui eu trouxe alguns exemplos, na falta de comunicação com os santos. O que seria isso? O que seriam os santos na palavra de Deus? Deus nos chama de santos não porque somos santos, no sentido santinho, sem pecado. É porque somos santificados por Ele. Somos separados. Ele quer, na verdade, que nós nos separemos para Ele. Mas separar de quem, Lisa? Do pecado, não das pessoas. Eu não posso me separar do meu amigo, do meu marido, dos meus filhos, me isolar porque eles têm uma outra religião, porque eles têm outras opções. Não. Essa polarização no evangelho verdadeiro, ela não existe. Agora, a separação que Deus quer que eu tenha do pecado, não daquele que erra, não daquele que falha. Tanto que Maria Madalena, quando Jesus disse, olha, cadê os teus acusadores? Ela disse, todos já foram. E ele disse antes, todo mundo conhece essa passagem, quem não tem pecados, né, que atire a primeira pedra, e todos foram se retirando porque sabiam que eles tinham muitos pecados. Mas o que Jesus disse para ela? Vai e não peques mais. Vai, te separa. E ela foi uma das chamadas, tanto que depois, quando o Senhor Jesus ressuscitou, lá na tumba, uma das mulheres que foram e viram, foram visitadas pelo anjo, que viram que Jesus já tinha saído dali dos 3 dias, já tinha ressuscitado, foi uma delas, foi Maria Madalena. Agora, vai e não peque mais, se esforce para não errar. Nós precisamos nos esforçar para ser melhores, não é fácil, como eu disse mais cedo, não é do dia para a noite, não é somente num curso, não é somente numa leitura,
é um esforço diário, pedir, Senhor, me ajuda a não pecar. Mas não para que eu fique me exibindo, né? Para que eu não pecar, para que eu não me separe de ti, para que o Espírito Santo não se afaste, porque ele se afasta. Então, isso é, na verdade, o conceito de santos. Ok? Então, Deus nos chama de santos porque, através da sua morte na cruz, ele nos separou para si. Então, todo aquele que crê em Jesus é santo, mas ele tem pecado, tanto que a própria Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Nós podemos ser indiferentes na hospitalidade, na ajuda, do amor, na compaixão. Podemos ser indiferentes com a palavra de Deus. Por exemplo, ali na compaixão, quem não lembra do bom samaritano? Quem não lembra do homem que foi atacado, que foi deixado à beira do caminho, quase nu, machucado, e que passou os religiosos por ele e não ajudaram? Foram indiferentes. Quem não lembra desta passagem? E quem é que ajudou aquele homem? Um samaritano que passava por ali e que, na verdade, ele não tinha uma relação muito próxima com aquele povo. Que ajudou, que colocou ele na hospedaria, que pediu que cuidassem dele. Então, ele não foi indiferente àquela dor. Indiferentes com a palavra, quando eu estou dentro da igreja ou fora, eu não leio a Bíblia, eu não escuto um louvor, eu não oro. Eu sou indiferente com a palavra. E a palavra é a boca de Deus, porque ela fala de forma individual comigo e fala com você de forma individual. Será que nós estamos sendo indiferentes com a palavra? Então, é algo para que nós pensemos nessa tarde. Indiferença com os nossos sentimentos. Então, talvez você está sendo indiferente com os teus próprios sentimentos, de não reconhecer que precisa de um tratamento espiritual com o Espírito Santo para entrar nesses lugares que muitas vezes nós fugimos, porque são lugares dolorosos do nosso coração, nos trazem muitas vezes más lembranças, são lugares traumáticos, são lugares que vão produzir dor, mas quando ela é colocada para fora e entregue para Deus agir, quando você diz, eu não quero mais, Senhor, me ajuda, ele vai te ajudar. Mas há necessidade de uma posição minha e tua para que isso ocorra. Amém? Eu preciso me posicionar querendo fazer isso. Porque Deus não arromba coração. Ele não arromba a porta da nossa vida. Indiferentes com a necessidade espiritual do outro. Às vezes aquela pessoa está do teu lado, dentro da igreja, fora da igreja, ela está puxando o assunto, ela está dando pistas que está precisando conversar, está precisando de um auxílio. E muitas vezes nós negligenciamos, nós somos indiferentes com a dor daquele irmão. Eu não quero me envolver. Terminou o culto e todo mundo diz paz, se cumprimenta e vamos embora para casa. É aquela indiferença. Por que não perguntar se o irmão passou bem, se a irmã passou bem durante a semana? Como é que foi a tua semana? Você está conseguindo estudar? Você está conseguindo? Como é que está? Como você está a se importar com a necessidade do outro? Com a necessidade espiritual, você precisa conversar, ó, aqui está o meu WhatsApp, você pode me chamar, eu posso orar, você não precisa contar toda a tua vida para mim, mas eu vou orar contigo por aquela necessidade, por essa enfermidade, por esse problema financeiro. Nós vamos orar e eu tenho certeza que Deus, ele vai te ajudar. Então, muitas vezes nós somos indiferentes, nós vamos à igreja, aí você me perdoe a franqueza, fazemos muitas vezes Deus de mercado, nos enchemos e saímos correndo, e não derramamos dessa presença na vida do outro, não somos bênção na vida do outro, e a Bíblia diz, se tu uma bênção. Mas uma bênção para aqueles, eu tenho meus problemas, eu quero sair e chegar, encher a minha cesta, né, de bênção, pedir, e ir embora com os meus, eu já tenho os meus problemas, por que eu quero me envolver com o outro? No momento que a gente se envolve com o outro, não no sentido de querer meter o bedelho, né? Mas quando a gente se envolve com o sentimento do outro, Deus vai nos curando também, você sabia? Ao mesmo tempo em que eu estou me envolvendo, eu estou doída, estou quebrada, mas estou me importando com o outro,
Deus está, através da minha importância que eu estou dando para o outro, curando a minha dor. Tem um louvor que fala sobre isso, né? Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo né? Eu cuido de tudo da tua vida. Então, enquanto a gente está sendo curado, a gente está curando o outro, ajudando o outro a achar o caminho da cura. Essa é a matemática de Deus. A Bíblia diz que aquele que se isola procura os seus próprios interesses. Ele vai contra a sabedoria de Deus. E às vezes a gente se isola, não é verdade? A gente se isola no nosso mundo, a gente já tem as nossas necessidades, a gente já tem tanta coisa para pedir para Deus, para resolver, que o outro, olha, quando tiver tempo, você me liga aí, meu irmão. Deus, mas eu estou com problema. Não, Deus vai te dar vitória, tchau, 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 e ó, vamos para casa. Que nós possamos, amados, estar mais disponíveis para o outro, porque o dia de amanhã a gente nunca sabe, não é? A indiferença na oferta a Deus, e aí quando eu falo na oferta a Deus, não é em relação a dinheiro, tá? Só em relação a isso, você pode ser generoso com a obra, amém, com certeza é bíblico e é importante, mas na nossa oferta do nosso tempo com Deus, nós como uma oferta a Deus. Eu vou me ofertar essa manhã a Deus. Essa manhã eu vou tirar para tomar meu chimarrão, para sentar na minha sacada, na minha sala, para ler a Bíblia, para mandar um WhatsApp para aquele irmão que faz tempo que eu não falo, para aquela pessoa que talvez um colega que precisa de uma ajuda em algo profissional. Eu vou me colocar à disposição. Eu não vou ser indiferente com essas pessoas. Isso é uma oferta a Deus. Senhor, eu vou consagrar essa manhã, e essa manhã aqui eu vou tirar 2 manhãs para você poder se fortalecer e procurar as pessoas. 1 vez, 2 na semana, era interessante mandar um oi para os irmãos, para as pessoas perguntando como é que elas estão. Para os familiares, para os parentes, mandar um áudio, mandar uma mensagem, fazer uma chamada de vídeo. Se colocar, não ser indiferentes. Lisa, você fala assim, tudo é tão fácil, você faz tudo isso. Nem sempre eu consigo fazer, porque nós não somos perfeitos, mas nós temos que procurar caminhar em direção à perfeição. E indiferentes na reverência, ou seja, a Deus, no respeito às coisas de Deus. O que mais nós vimos hoje é o desrespeito às coisas de Deus, às coisas sérias de Deus, às coisas espirituais. As pessoas, muitas vezes, na sua maioria, são indiferentes, são desrespeitosas, tanto dentro da casa de Deus quanto fora. Então, esse respeito que eu falo, essa reverência, esse temor, Deus não quer que você tenha medo dele, mas que você tenha temor ao nome dele, respeito. Mas eu não creio tanto em Deus, mas pelo menos respeite aquele que crê. O respeito sempre permeou a Bíblia. Jesus sempre respeitou as pessoas, sempre perguntou: o que queres que eu te faça? Ele nunca foi intrometido, e nós precisamos seguir esses passos. Amém? Por fim, como vencer a indiferença? Assumir que sente ou já sofreu a indiferença por parte de alguém. Saber que sozinhos, queridos, nós não conseguimos vencê-la. Procurar ajuda profissional, porque nós também não negligenciamos essa parte, como eu disse no início. Procurar a presença de Deus. É isso que eu quero provocar em você nessa série de 10 vídeos. Em outras que eu tenho certeza que Deus vai me inspirar para trazer, e peço já a sua oração pela minha vida. Amém? Procurar a presença de Deus. E como é que eu procuro a presença de Deus? Jesus deu uma fórmula, uma oração modelo, que você pode orar, que é o Pai Nosso, conhecida, e te deu uma forma de fazer, uma fórmula e uma forma, né, que é a base de tudo. Através dessa oração, você depois vai ter um diálogo mais profundo, mas ela já é o começo para você que está me vendo. E qual é a outra forma? Vai para o teu aposento, vai para o teu quarto, fecha a porta e ali tu fala com o Pai em oculto que conhece os teus sentimentos. Então, existem momentos que é só nós e o nosso quarto e o nosso travesseiro. Não tem, né? A gente aponta o caminho aqui, mas você tem que praticar, você tem que querer, você tem que buscar. Lembre-se que é uma escolha você querer vencer todos esses sentimentos.
Deus não vai vir para você e dizer, olha, eu quero tirar a indiferença da tua vida, eu quero tirar o orgulho da tua vida, eu quero tirar a inveja se você sente ou sofre. Não, eu vou fazer se você decidir querer me buscar. Jesus disse, vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, vinde a mim. Não é eu vou a vocês, nós temos que ater, ele já fez a parte dele. Às vezes a gente é indiferente nisso. Ah, é Deus que vem aqui e faça a obra na minha vida. Não, ele já fez. A maior obra ele já fez. Agora o próximo passo somos nós quem temos que dar. Nós temos que nos convencer que o Espírito Santo é o nosso consolador e ele intercede por nós junto a Deus. Então, muitas pessoas não entendem a terceira pessoa da Trindade, né? Eles são ao mesmo tempo um, mas são separados no seu agir, né? Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, que é o nosso advogado, que diz a Bíblia que intercede por nós, e o Espírito Santo que nos foi dado e ainda está na terra, que é o nosso consolador, é o nosso ajudador. Então, ele é que vai nos consolar naqueles momentos mais difíceis e vai interceder por nós diante de Deus, com as nossas fraquezas. Então, eles agem de forma diferente, mas eles são uno e são trio, né? Porque eles agem de forma diferente, nós precisamos entender isso. Então, quem é o consolador é o Espírito Santo, quem é o nosso advogado é o Senhor Jesus. Nós usamos o nome dele nas nossas orações. Então, o Espírito Santo é uma pessoa, tanto que a Bíblia diz que ele tem ciúmes, né? Ele se afasta quando a gente se afasta dele, quando a gente erra e não se arrepende. Então, ele é uma pessoa, ele nos ouve e ouve as nossas fraquezas. Amém? Então, que bom que ele sempre vai ouvir as nossas fraquezas, não vai apontar o dedo, mas vai nos ajudar nas nossas fraquezas. E a batalha, amados, ela é diária e nós não podemos parar. Eu trouxe aqui algumas passagens que depois a gente pode fazer uma leitura rápida, que está lá em Mateus. Eu vou ler só uma aqui para vocês. Deixa eu abrir a Bíblia. Em Mateus 24, trazer um exemplo aqui, do 37 ao 39. O que eu quero trazer aqui? Um exemplo de pessoas que foram indiferentes. O povo antediluviano, pessoas que viveram antes do dilúvio. Diz assim, e como nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, ou seja, do Senhor Jesus, quando ele voltar. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será na vinda do Filho do Homem. O que quer dizer aqui? Só para nós exemplificarmos, ilustrarmos. Aquele povo, a Bíblia diz em Gênesis 6:3, eu quero também contextualizar aqui com você, no capítulo 6, no versículo 3, diz que o Senhor não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém seus dias serão de 120 anos. Deus não falou somente com Noé. Com certeza a Bíblia revela que Deus falou de forma mais particular com Noé, mas Deus falava com aquele povo, tanto que ele diz que o meu espírito para sempre com o homem, não só com Noé. E o que essa passagem conhecida de todos vocês pode nos ensinar sobre vencer a indiferença? Aquele povo, você imagina Noé construindo aquela arca durante anos, Deus mandou ele construir, ele anunciou às pessoas, com certeza Deus queria salvar a todos, mas o pecado era de tamanho tal, né, tamanho pecado, que Deus usou a Noé e falou com Noé de forma mais particular. Mas o que eu quero trazer para vocês não é só a construção da arca, nem o dilúvio, não é isso. É que essas pessoas, a construção da arca por aqueles anos, num lugar que provavelmente não iria encher d'água, era um lugar fora do acesso ao mar, e foi realmente uma obra de Deus, a própria construção da arca era uma pregação diária para aquelas pessoas, para que elas não se tornassem indiferentes ao recado que Deus havia dado. Então, elas foram indiferentes, tanto que a Bíblia diz que, lá em Mateus, que nós lemos, que elas não perceberam, diz ali.
Não é o que nós lemos? Elas não perceberam quando Noé entrou. Por quê? Porque elas estavam indiferentes. Então, aqui diz no 37, 39, ó. E não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Quantas pessoas não estão assim hoje? Deus está falando, Deus está trazendo a mensagem e elas não estão apercebidas. A pregação da palavra está patente aos olhos, não só a pregação, a exposição da palavra, mas as pessoas são uma carta viva, dando um recado para a sociedade, a igreja está dando um recado para a sociedade se voltar para Deus, e muitas pessoas estão indiferentes, estão desapercebidas. E a indiferença também fez com que elas perecessem, porque com certeza Deus ministrou no coração de todas essas pessoas até Noé entrar na arca, por meio da própria construção da arca, né? Então, nós também temos algumas passagens, como Filipenses, que eu quero ler com você, rapidinho, 4, 5. Isto é, 4, 5. Aí, o que ele fala aqui? Seja notório a equidade a todos os homens, porque perto está o Senhor, e que nós tenhamos o mesmo espírito. No 7 diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, é a paz de Deus, que excede o entendimento, é que vai guardar os nossos sentimentos. 4:7, Filipenses 4:7, em Cristo Jesus. Uma outra passagem em 1 Samuel, que você está vendo na tela, 12, para você depois ler na sua casa, porque é um curso, você vai ficar com essa tela aí. 2:12 fala, na verdade, dos crimes dos filhos de Eli. É uma outra ilustração, para você que não conhece essa história, que você pode ler ali no livro de 1 Samuel, capítulo 2. Eli era um sacerdote, naquela época se faziam sacrifícios a Deus com alimentos, com gordura, só para você resumir e entender. E Deus, ele tem os seus padrões. Até hoje, Deus trabalha com padrões. Nós que temos que nos adaptar a esse padrão e seguir esse padrão. E os filhos de Eli, aqui diz na palavra, que a primeira, a oferta, a gordura com aquela carne que era oferecida, ela tinha que ser feita pelo sacerdote, e o que sobrava, os filhos poderiam comer. E o que os filhos de Eli faziam, resumidamente falando? Eles iam, eles se antecipavam, metiam um garfo na panela, e aí o que diz assim, ó, também antes de queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote, no versículo 15, e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti cozida. Então, queime primeiro a gordura e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então lhes dizia, não, agora has de dar, e se não por força tomarei, no versículo 16. 17, 2:17. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porque esses homens desprezavam a oferta do Senhor, nesse caso aqui, na época dos sacrifícios. Então, eles vinham e tomavam na frente a oferta. Então, eles eram indiferentes àquilo que Deus ordenava eles a fazerem. Lá em Romanos, capítulo 8, que está também na tela, e você vai ficar com essa passagem, capítulo 8, 26 a 27, está escrito assim também, né? Mas, da mesma maneira, o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, para você que está me vendo, para nós encerrarmos. Porque não sabemos como vamos pedir. Talvez você está dizendo, eu não sei, Lisa, como pedir para tirar do meu coração essa indiferença. Ou estou sofrendo uma indiferença. Mas o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Amém? Não sabemos como havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É ele que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito, do nosso, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, por nós. Ele intercede por nós. Amém? Lá em Atos 3:1, que você pode também depois ler e estudar em casa, fala de um episódio em que muitas pessoas eram indiferentes ao homem, ao coxo que estava à porta do templo chamada Formosa.
Mas essa indiferença em relação à vida deste homem acabou quando Pedro e João cruzaram por ele e deram para ele o maior tesouro que eles puderam dar, que era a palavra, ou seja, ele estava esperando algo, porque no versículo 5 diz que olhou para eles, esse homem doente, coxo, esperando receber alguma coisa. É o que as pessoas estão hoje em relação a nós, que temos Deus, que temos a luz, estão olhando para nós, amados, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que nós temos dado, talvez muitos no teu trabalho, talvez muita na tua família esteja esperando, olhando para você, não falando nada, mas dando um recado, esperando que você dê a atenção, dê o teu melhor. E o que nós temos para dar? Que nós não sejamos indiferentes à dor do outro, à necessidade do outro. Por mais, talvez, que você sofra a indiferença, ore por essa pessoa que está sendo indiferente com você, mas não replique essa atitude ou esse sentimento com outras pessoas, porque nós vamos estar reproduzindo o pecado, e isso vai nos afastar do Senhor, vai desagradar a Deus, e nós vamos colher o fruto desta ação. Todos nós colhemos. Deus perdoa, Lisa, sim, mas as consequências nós experimentamos. E aí, muitas vezes, jogamos a culpa para Deus. Somos indiferentes com Deus e jogamos a culpa para Deus. Como se Deus fosse o culpado, por exemplo, do dilúvio. Deus avisou, Deus com certeza ministrou no coração daquele povo. Eu só estou dando um exemplo de tantos. Jonas poderia falar. Quando Deus mandou Jonas pregar em Nínive, Jonas fez o quê? Ele foi indiferente. Em primeiro momento, ele foi indiferente à voz do Senhor e pegou um navio para outra direção, a direção contrária. Geralmente, o indiferente, ele pega uma direção contrária para fugir daquilo que Deus tem para ele. E Deus está ministrando nesse curso no nosso coração. Eu deixei outras referências aqui na tela para você estudar, para você olhar. Nós temos também lá em Lucas 10, 10, 30, né? Deixa eu trazer aqui para... Que é esse exemplo que eu já tinha dado do samaritano, mas eu deixei aqui que é para que nós possamos entender que Deus não quer que nós permanecemos na indiferença, seja qual área for, que você possa olhar para essas pessoas que talvez estão olhando você e talvez você não percebe que elas estão te olhando, você não está vendo, mas ela quer que você deixe de ser indiferente, assim como esse coxo na porta do templo Formosa. Quantos estão, queridos, hoje na porta do templo, espiritualmente falando, esperando um Pedro e um João falar que em nome de Jesus essa pessoa pode se levantar e pode andar. Uma palavra tua num WhatsApp, um áudio, uma oração, muda muitas vezes o curso de uma história de uma pessoa, de uma vida. Muda o dia de alguém. Então, que nós possamos vencer a indiferença, Senhor. Que esta pessoa que está vendo este vídeo agora, que sofre a indiferença, ela possa perdoar no seu coração aquele que está deflagrando contra ela sentimentos de indiferença dentro da sua casa, no seu trabalho. Ela se sente, meu Deus, rejeitada, ela se sente à margem, estão sendo indiferentes com ela como se ela não existisse. Que essa pessoa que está assistindo, que se propõe a fazer este curso agora comigo, Pai, ela seja curada no seu coração, que ela decida abrir as gavetas dos seus sentimentos, da sua alma, do seu espírito, Pai, e que ela decida e que ela reconheça que precisa da tua ajuda. Espírito Santo agora, ministra no coração desta pessoa que sente que está sofrendo indiferença ou que está cometendo a indiferença com alguém. Nos perdoa, Pai. Nos perdoa pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, e que nós queremos lutar contra este sentimento, queremos vencer a indiferença com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, com o nosso trabalho, com os nossos filhos, com os nossos pais, com as nossas mães, seja com quem for, com a situação que for. Talvez alguém pediu ajuda para ela numa situação e até hoje ela não respondeu no WhatsApp, no Facebook, eu não sei, Pai. Tu conheces a situação de cada um de nós, porque ela tem medo, ela está sendo indiferente com A ou com B, mas que a partir de hoje, Senhor, caia por terra esse sentimento,
que a partir de hoje, todos os dias, Pai, ela confesse, Senhor, que ela pode estar sendo indiferente, que ela se arrependa, Pai querido, e que o Senhor tenha liberdade, Deus, para agir no seu espírito, para agir no seu coração, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, fica então aqui essa primeira parte do nosso curso, um pouco longo, dependendo do tema. Poderíamos falar muito mais, mas o Espírito Santo sabe até onde nós temos que falar e o que nós temos que falar. A Bíblia diz que ele ministra em nós. Eu espero ter te ajudado. Vamos estar em oração. Eu estou consagrando esse curso e orando por todos aqueles que vão fazer. Não sou uma, como se diz, para filmar, para fazer, vocês vão ver que eu tenho que editar algumas coisinhas, a gente está em casa, está numa situação que sempre tem uma interrupção e outra, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo é que está à frente de tudo. Leia essas referências, depois você pode me chamar, temos a página no Facebook Acertando o Alvo, e no Instagram Acertando_Alvo, você pode seguir lá também, e o canal no YouTube. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus, e o próximo vídeo será postado em breve. Acho que até amanhã a gente consegue postar o outro. Amém? Curta, compartilhe, e que Deus te abençoe e que Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigada e que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, querendo Deus.